estamos aqui com o Juliano Montebello, ele que é engenheiro e funcionário da prefeitura já há alguns anos e acompanhou na quarta-feira a audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores, essa audiência que marcou a etapa decisiva da atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Aí incorpora aí a questão da água, esgoto sanitário, do lixo, enfim, de tudo aquilo que é atribuição desse plano. E ele está aqui justamente para trazer um parecer do ponto de vista do SAMAI e dele, Juliano Montebello, a respeito dessa audiência pública da quarta-feira. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, Dirley, um prazer estar na tua rádio aqui com a tua equipe de trabalho. Ok. Ô, Juliano, começando para dizer a intenção dessa audiência pública e se nesta quarta-feira conseguiu se esgotar aí todas as dúvidas, embora outras tomadas de informação foram buscadas ao longo desse processo para chegar até a audiência, né? O que você tem a dizer sobre o resultado dela? Bom, Dirley, a audiência pública é a última etapa, né, do rito, vamos dizer assim, para chegar à revisão do plano de saneamento. É uma revisão, na verdade, né? Ele já começou, o primeiro plano ele foi criado em 2012, né? Nesse eu não participei. Depois, a primeira revisão foi em 2017, que eu elaborei ela, junto com a equipe de assessoria, e agora, em 2025 para 26, né? A gente fez a segunda revisão. Então ele tem que ser revisado agora por lei a cada 10 anos. Né? Daqui para frente, a cada 10 anos ele é revisado, ele tem uma meta de 20 anos. Então, qual é o primeiro rito? Eu estava presidente do Conselho de Saneamento Básico até março, então eu assumi essa função lá no Conselho para a gente encampar essa revisão, né? Então a gente coleta várias informações e tal, mas assim, primeiramente do rito, o que acontece? Você faz uma apresentação lá no Conselho, traz informações e tem você referenda ele lá no Conselho para então lançar para uma consulta pública. Então o SAMAI disponibilizou ao longo de 30 dias, junto com a Prefeitura de Brusque, por 30 dias essa consulta pública. Então a Dirley, ela foi até mais proveitosa que a audiência, tá? Porque na consulta pública ela é mais fácil, né? Porque a pessoa às vezes ela acaba abrindo um link, o site, ela vê ali, ela consegue fazer a pergunta ali informalmente, às vezes fica envergonhada, às vezes numa Câmara de Vereadores, pessoalmente. Então o digital hoje é o mais forte, né? Então para a gente foi muito importante, por exemplo, assim, a agência reguladora, a AGIR, por exemplo, ela fez os questionamentos da consulta e não veio na audiência. Para ela sanou as dúvidas dela lá na consulta. Foi ela faz sugestões. A ANVI também, ela fez os questionamentos ou sugestões, também ela fez na consulta pública. Nós tivemos o instituto que elaborou ali a concessão, também analisou, né, o nosso plano, também foi lá na consulta pública. Teve 4 ou 5 pessoas, vamos dizer assim, físicas, né, pessoas do dia a dia, também fizeram questionamentos, umas fora do contexto, mas isso que é o interessante, que as pessoas pelo menos participaram, né? Depois da consulta pública, a gente chamou a equipe de trabalho, viu o que seria interessante agregar ou não, né? Porque não existe uma aprovação da consulta pública, tu tens uma ideia ou não, né? A gente reformulou algumas coisas, nós teríamos que fazer um plano muito técnico, se fosse seguir algumas recomendações ali que a gente pediu, mas ele tem que ser um plano popular, né? Ele não pode ser um plano técnico. O técnico tu vai fazer no SAMAI, nos projetos nossos. Então lá tu faz qualquer pessoa que lê o plano, ela entenda. Quando a gente vai falar que tem que fazer um reservatório, não precisa mostrar os cálculos do reservatório. A gente vai falar que precisa de um reservatório, por isso. Então a gente seguiu a linha de 2017, um plano bem tranquilo, bem amplo e claro, né? Depois o ajuste, a gente então lançou durante 10 dias, eu acho 15 dias, o edital da audiência pública. Então foi marcado agora pro final do mês, né? Nessa quarta-feira, à noite, 6:30, a gente já escolheu esse horário para ter a participação, mas tu sabes como é que é a audiência pública, né? Então nós tivemos a audiência então na quarta noite, que é a última etapa. No final a gente teve ali o pessoal do Sinduscom, que fez perguntas, né? Tinha o pessoal do SEAB, foi interessante assim, os que mais sempre participam são essas entidades, sabe? A Sinduscom, por causa da construção civil, né? Que vai impactar ou não, né? A água, esgoto, pessoal do Clube de Engenharia, que hoje
é a presidência do Conselho de Saneamento Básico. Foi muito importante hoje o SEAB, através do engenheiro Marcelo, ser o presidente do Conselho de Saneamento Básico, porque ele vai gerir o fundo de saneamento básico, porque é ali que vai ser recebido os 60 milhões de outorga da concessão. Então ele está vamos dizer assim, vai estar junto no Conselho de Saneamento Básico por uma entidade não pública, né? Essa gestão dessa outorga, né? E depois da audiência pública a gente, né, conversou, atendeu, tinha os 3 vereadores, nós agradecemos ali a presença do Jean Damolin, do Pedrinho, do Antônio Roberto, foram os 3 vereadores que participaram da audiência, a nossa equipe técnica do SAMAI. E agora, no dia de ontem, nós fizemos mais umas leituras e eu acredito que hoje a gente deve encaminhar isso via digital para a prefeitura, para a procuradoria, para elas colocarem na forma de lei ou decreto. Eu acredito que a nossa lei de saneamento básico de Brusque, ela disse que a homologação é via decreto, né? Não lei, né? Então a gente dá encaminhando isso para a procuradoria, eu acredito hoje, no mais tardar segunda-feira, para elaborar um novo decreto, e a partir desse decreto estando publicado, a gente já publica nos sites SAMAI, município, substitui de 2017 e começa a valer então esse plano. Juliana, para explicar para a comunidade, até porque nós vamos viver, já estamos vivendo, mas a partir da assinatura do contrato, enfim, um momento bem crucial que é a implantação do esgotamento sanitário aqui na cidade, né? A empresa já tem uma empresa vencedora e agora vai começar literalmente a abrir a cidade para começar a botar, enfim. Esse plano, no que ele pode ajudar a nortear, por exemplo, agora essa fase tão importante que vai ser da implantação do esgoto sanitário aqui na cidade? São duas coisas bem distintas, tá? A questão contratual da concessão, ela não entra no plano, né? O plano, ele dá a diretriz de saneamento da cidade. Por exemplo, que até 2033 precisa ter 99% de água, que precisa ter 90% de esgoto. Então, o que o município tem que fazer? Uma concessão, tal. Então foi definido que o melhor modelo, que foi definido lá em 2021 através de uma PMI, que o melhor momento seria então a concessão. Então ali ele fala qual é a população, qual é a vazão, qual é o tamanho de uma estação de tratamento, qual é os bairros que tem em Brusque, né, qual é o tipo de rio que a gente tem, qual é a bacia que vai atender isso. Então ele dá todas as diretrizes para uma concessão, né? Essa outra questão entra todo esse questionamento teu, ele está agora no contrato da concessão, ele vai estar nas diretrizes gerais, né? Se tudo isso está nos cadernos da concessão. Então isso já estava definido lá quando lançou o edital da concessão. Agora, que não é tão técnico assim, sabe? Sim, sim. O plano é uma diretriz. Pelo que eu tô falando, o plano trata mais uma situação do saneamento em linhas gerais. Isso assim. Aí. Não, ele é profundo, mas ele é geral, vamos dizer assim, sabe? Ele diz, a gente sabe que tem que ter, porque assim, qual é o ponto de uma concessão? É ter 90% de esgoto. Sim. Então no plano eles têm que seguir a lei, que tem que chegar até 2033. Então se não atingir isso, o prefeito é punido. Sim, as metas. As metas, isso. Você tem que as metas de universalização. Você tem que atingir, você falou em 10 anos para fazer uma revisão. É isso aí. As metas. Por exemplo, assim, Dirley, só claro. Não perder a minha linha aqui, ó. Os de 2017, por exemplo, o SAMAI atingiu todas as metas. Todas. Certo. Nós tínhamos que atingir um incremento de 200 litros por segundo de água, produção. Fizemos 201 litros por segundo. Sim. Precisava trocar tantos hidrômetros, foi trocado. Precisava fazer tantos quilômetros de rede, foi feito. Foi ampliada a reservação, foi feito. Então agora tem mais. Agora o plano agora ele é para 20 anos, o horizonte de projeto. Só que a cada 10 anos ele é revisado. O nosso plano municipal aqui, a lei municipal de saneamento, ela fala em 4 anos. Eu não sei se a gente vai manter a revisão a cada 4 anos, que ela dá bastante trabalho, ou se nós vamos alterar a lei municipal para ficar igual a lei federal, que é cada 10. Isso ainda a gente precisa. Planejar é sempre muito interessante e bonito, o problema é executar, né? Bem, isso aí. De forma eficiente. Hoje quem cuida dessa, vamos dizer assim, tu vai perguntar, a gente faz esse documento, como é que fica? Quem cuida é a AGIR. A agência reguladora, ela fica, tipo assim, porque dentro desse plano, tá, de lei, assim, tem vários indicadores. Tipo assim, eles começam a ver índice de reclamações, aí tu começa a ganhar notificação, se tem, eles começam a buscar essas informações. Cada 2 meses, 3 meses, eles fazem coletas, né? Tá falando da AGIR. Da AGIR, que é a agência reguladora, ela que é o fiscal do SAMAI. Certo. E é a fiscal da concessão. Certo. Então ela é o foco, se qualquer problema que a população tiver, o foco sempre tem que ser a AGIR, que é o órgão máximo de fiscalização, né?
Tanto que tu vê que onde tu pede o reajuste? É na Agir, não é mais a prefeitura. Certo. Né? Como teve em Guabiruba, toda essa polêmica agora, né? Foi a Agir. Chamaram a Agir lá na Câmara de Vereadores, quarta-feira, para se explicar por que deram aquele valor. Né? Então, é a Agir que responde pela fiscalização e reajuste de tarifas. Então, a Agir tem lá no plano sai todos os indicadores. Como tem na concessão, tá, Rodrigo? Na concessão estão vários itens que, assim, ó, se eles não atingirem as metas, tem ano que ele não pode, por exemplo, receber reajuste, se ele não cumprir aqueles indicadores. Então, isso a Agir tem que ser muito boa, né? E também quem fiscaliza qual é o órgão que fiscaliza a execução ou a obediência desse plano? São 2 órgãos. Certo. Tem a Agir, que é o órgão principal, certo, que ela tá, e o SAMAI, acredito que vai ficar como fiscal. Né? Hoje, o SAMAI, por exemplo, que a concessão não é do SAMAI, ela é da prefeitura. Certo. O SAMAI é um filho da prefeitura, né? Então já tem hoje nomeado, se eu não me engano, o gestor do contrato, o fiscal técnico e o fiscal administrativo. Vai ser criado, porque é uma concessão assim que como a gente já conhece toda a região, por exemplo, vamos dizer, não é que foi um plágio, vamos dizer assim, é uma ideia boa que o Blumenau criou lá, porque Blumenau teve muito problema, né? Estou ouvindo aí, se tu buscar as informações de Blumenau, teve recente alguns problemas. Então o que aconteceu que foi criado lá em Blumenau? Foi criada uma unidade fiscalizadora, além da fiscalização comum. Então tu coloca ali o presidente do SAMAI, um representante da Procuradoria, um representante da Secretaria de Obras, um representante do CEPLAN, né, que é o IBPLAN, a engenharia do SAMAI, né? Para quê? Para essas pessoas, é um setor multifiscalizadores que tem autonomia, então, de fiscalizar mais do que precisa, vamos dizer assim, sabe? Então, isso está sendo criado, essa unidade, né? Porque às vezes um fiscal comum do dia a dia, ele não tem aquele conhecimento, ele não tem aquela força de chegar num prefeito ou chegar na Agir, ou não sabe muito bem como é que funciona. Então essa unidade vai dar esse respaldo para essas pessoas poderem trabalhar e fiscalizar da melhor forma possível, né? Mas é uma luta, vai ser uma luta, sempre é uma luta, né? Eu não acompanhei aí esse evento da quarta-feira, mas só por curiosidade, o membro da Agir participou desse? Não, como eles fizeram toda a consulta pública, eles encaminharam no último dia, então praticamente ele tirou as dúvidas ali e fez as sugestões ali, então a audiência pública só para... Não teve a necessidade. Não, porque eles estavam daí na Guabiruba. Certo. Naquela reunião da Guabiruba, bem complicada ali, né? E a empresa que ganhou a concessão do esgoto? Também não participou? Não. Não era necessária a participação? Não, ela não, teoricamente ainda ela tá homologada, ela não tem contrato assinado. Nem foi assinado o contrato. Então, olha, tipo assim, não que vai dar algum problema ainda, mas até ela assinar o contrato, ela, tipo assim, ela pode dar entrevista. Sim. Né? Ela pode, mas ela não tem, vamos dizer assim, autonomia ainda de, né? Porque ela assim, ó, o plano de saneamento para ela, na verdade, assim, ó, o plano de saneamento é cópia da concessão. Então não muda nada para ela participar ou não, né? Certo. Nós tínhamos outras empresas, tipo a própria Veolia estava na audiência pública. A Veolia estava? Tava representante deles, a gente tem um bom relacionamento técnico ali da parte de outros assuntos, então eles estavam participando, uma pessoa, eles sempre participam, né? Esses concessionários. E vamos falar da Veolia, então, vamos falar do lixo. Nessa audiência pública surgiu o que em relação ao lixo incluído dentro desse plano para os 20 anos? Bem, assim, ó, o plano de saneamento, ele tem 4 vertentes, que é água, esgoto, lixo e drenagem. Certo. O SAMAI, ele encampou água e esgoto. Esse plano, o SAMAI sempre faz água e esgoto. O lixo, já existe o plano municipal da parte do lixo, né? Mas não é o SAMAI que é não. só agir? Vamos assim, como é uma concessionária, ela que fez junto com a prefeitura, esse plano de resíduos sólidos. Entendeu? Então já existe. Falta o da drenagem ainda, que está sendo em estudo. A prefeitura está fazendo agora uns estudos, ver como é que eles vão contratar, ou como é que vão ser feita essa assessoria para fazer o plano de saneamento de drenagem. Então, na verdade, ele é incompleto. Se tu for ver, ele funciona em 4 vertentes, só tem hoje 3. Né? É o esgoto, água e lixo. E o lixo, eles estão... Drenagem ainda não tem. Ainda estão, eu já participei de reuniões ali com a equipe, estão com uma grande vontade de viabilizar isso, porque a drenagem sempre foi um problema, né? Sim. Falta informações, né? Sabes que é uma coisa antiga, né? Tu abre uma rua, tu acha um tubo aqui, tu abre a rua, acha um tubo lá. Então, isso precisa ter muita informação, então... Onde era um córrego passou a ser um esgoto. Que não é mais Ribeirão, né? Já não é mais Ribeirão, exatamente. Esse é o desafio. Então, eu acredito que com a concessão do esgoto, essas coisas vão começar a reverter, né? Tipo, né, o que está ligado nos Ribeirões, vão começar a ser ligado numa rua
pública, né? Então, tomara que melhore isso, né? Não. Você sabe que, eu acho que foi ontem, hoje é sexta, ontem, quinta ou quarta-feira, a gente colocou uma imagem aqui da 1º de maio para mostrar os problemas que, em consequência da obra, estavam acontecendo. Quando é que teve aqui foi ontem, o Ivan Bruns esteve aqui, ontem, quarta-feira. Aliás, ontem não, anteontem. Ontem teve o prefeito aqui, quinta-feira foi o prefeito, anteontem o Ivan. E nós mostramos uma cena, não sei se consegue resgatar essa cena aí, uma cena ali da 1º de maio, da vala da 1º de maio, onde havia um cano desaguando um valor significativo de água, sabe? E eu fiquei me perguntando, será que aquilo ali é algo que vem do mato e... Tá aqui do Rio, ó. Tem aí? Imagem, pode botar, Pedro, pra nós, imagem. De repente o Juliano, olha ali. Ô, Juliano. É uma coisa bem volumosa, né? Você acha que isso aí tá vindo de onde? Hã? É um volume até grande, né? E não tá chovendo, só pode dizer. E não tá chovendo, porque um ribeirão com essa força assim, normalmente não corre essas águas assim, né? Isso aí foi a imagem completa, mas eu fico me perguntando. Em que ponto mais ou menos é isso, Dirley, sabe? Isso ali é... Deixa eu ver pela imagem. Rodrigo, aí. vai, ajuda a gente. Vamos ver aqui. Isso aqui é um pouquinho antes ali da raia ali, né? É, ali na Antes, próxima ali Gustavo Alfa. depois da primeira cruzada ali, deixa eu ver. É, ali depois da raia, olha. É pra frente da raia? Pra frente da raia. Entre a raia e o Senac. Isso, Senac. É isso, sentido Senac, Águas não, Claras, isso. aí. Tá bom. É onde o França mora, né? Você pode até dar uma verificada, não custa a gente estar aqui depois de passar ali, né, parceiro? De onde vem? Olha o volume, não é uma Não é. coisa pequena. Não. É uma pressão grande de água. Isso normalmente tu vê aqui no centro da cidade, por exemplo, assim, quando um prédio ele tá fazendo a limpeza da caixa d'água, da cisterna, né? Aí tu vê esse volume correndo, né? Mas não é muito normal, não. Eu nunca tinha reparado também nesse volume. Nós que somos daqui, você é a família de Brusque, eu sou família aqui de Brusque, eu sou aqui da 1º de maio. Você é natural da onde? Também, minha família foi o João Bauer aqui do centro. Né? Então, estamos aqui no centro 1, centro 2, 1º de maio, enfim. A gente já mais ou menos imagina, que passava um ribeirão, agora já fecharam. Tubulado. Então hoje você tem você já não entende mais o que é ribeirão, o que deixou de ser ribeirão e passou a ser uma vertente de águas pluviais. Isso aí. Virou tudo uma vala de drenagem, Ou seja, a drenagem está sendo feita. Agora, por exemplo, nós temos aqui uma obra que é para a drenagem, né? Ela tanto vai captar água dos ribeirões, como vai pegar água da chuva aqui, para não... esse plano de drenagem, ele agora então começa a ser existe uma equipe dentro da prefeitura fazendo, e quando você está fazendo esse plano, você também está estudando essa questão de valas, de como é que a gente chama isso? A questão hidrográfica da cidade? Sim, hoje existe uma comissão, né? Não sei se era até interessante convidar para alguém da Secretaria de Obras que está elaborando, uma pessoa ali, depois eu posso te passar. Sim. Né? Mas eu já participei de uma reunião ou duas com eles, até para ver como nós estamos fazendo a nossa, né? Mas com certeza eles vão ter que fazer os levantamentos, que hoje tem alguma coisa já levantada, né? Principalmente onde passou o PAC, né? Onde tem algumas drenagens novas, isso tudo, eles têm esses dados, né? Mas os antigos que é o mais difícil de tu levantar. Nós temos um mapa hidrográfico da cidade de Brusque? Tem. Hoje nós temos atualizado? Porque assim, o hidrográfico que a gente tem foi feito em 2022, aquele voo aéreo, que ele identifica todas as águas, né? Sim. Então, nossa cidade, se tu olhar, é o corpo humano, tem muitas quanto mais tu vai dando um zoom assim no mapa, vai ficando tudo azul, que é todos os ribeirões, quase, aqui é bastante água, nós temos muita água na cidade, muito ribeirão, muita vertente, né? Então, se começar a olhar no mapa que tem hoje do cadastro do municipal ali, o GEO Mais, que a gente usa, o GEO 360, a nossa cidade é bem favorecida, assim, de cursos pequenos e médios e grandes de água, né? Passado agora esse plano, né? O plano agora aprovado, como você falou, segue para procuradoria, enfim, para ser assinado pelo prefeito, enfim, para ser publicado. Certo. Quais são os próximos passos a partir de agora? Ou a questão plano está encerrada? Agora, o que você tem? Quais são os próximos passos diante disso? A questão plano, ela encerra, assim, com a finalização com o decreto, né? Então, na verdade, assim,
Ele é o caminho do SAMAI. Eu vou falar pelo SAMAI, né? Não da concessão aqui. Então ele é o caminho do SAMAI. Ali a gente sabe que a gente tem um déficit, por exemplo, de reservação em alguns bairros. Então, mas o SAMAI, claro. Aí a partir daí que a gente já vai passar para construir assim, reservatório, por exemplo. É que assim, ó, o plano, quando a gente faz o plano, a gente já sabe que precisa, só que precisa estar escrito. Né? Porque, por exemplo, assim, vai ter o Fundo Municipal de Saneamento com um valor de outorga, que lá ele pode ser usado para sistemas de tratamento de água. Mas ele tem que estar escrito em algum lugar. Não é o SAMAI falar, é o plano que vai falar. Então, tudo que tem que estar no plano. Então, o que diz, ó, precisa reservatório de água. Então, por exemplo, assim, ó, o SAMAI já fez a terraplanagem, já pegou terreno no Rio Branco. No bairro Rio Branco, eu sempre esqueço o nome do loteamento ali. Lá no Bromélia, lá? Bromélia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É no 8. É no 8. Lá em cima no 8. Já tem uma área que é pública, foi destinada, quando foi feita uma aprovação desse loteamento, o SAMAI já pediu uma área para um reservatório. Então lá vai ser feito um reservatório agora de 2 milhões de litros. Isso já está no plano. Então, assim, ó, isso talvez era uma meta, eu não lembro de 100%, mas vamos dizer assim, ó. Vou dizer que seria uma meta para daqui 2 anos. Nós já estamos fazendo. Na verdade, vocês estão fazendo já a meta que vocês estudaram, mas de repente que já atravessa, por exemplo, essa gestão, por exemplo. Sim. Né? Para o próximo prefeito que assumir daqui. Por exemplo, assim, ó, são várias coisas, né? Esse reservatório já está em andamento. Vai ter uma elevatória para aumentar toda a vazão para o bairro Rio Branco. Já está em andamento. Foi, acho, ligado ontem à noite, se eu não me engano. Ia ser feita a ligação numa nova elevatória ali na frente da empresa MH. Também está no plano. Assim, ó, tem coisas que é para aqui 2, 3 anos que nós já estamos fazendo. Já antecipou o cronograma, né? Porque daí tem o recurso, tem a boa vontade, tem a equipe, então a gente já às vezes consegue melhorar. Outro reservatório vai ser feito na Bateias, também é uma área deficitária. Então lá na Bateias nós já mapeamos o terreno, já medimos o terreno, já entramos com o pedido de avaliação, se chama CAI lá, que é um conselho de avaliação imobiliária, para a gente desapropriar e fazer um outro reservatório na Bateias. Por quê? Nós vamos agora desligar o sistema de Volta Grande. O tratamento de Volta Grande nós vamos exterminar, não vai mais existir. A água vai vir do centro. A água só do centro. Como já fez isso lá atrás, em 2006, com Águas Claras e tal. Então nós já desativamos o Dom Joaquim, agora nós vamos desativar o Volta Grande, que sofre muito com chuva, com escassez de água. Então nós não temos como escapar do Itajaimirim. É a nossa maior fonte. E aí, só para aproveitar, então aí já a Ita da Cristalina também está colocado a futura Ita da Cristalina. Ela não está diretamente escrito o nome dela. A gente bota por vazão. Então, assim, ó, hoje o que acontece? Então, vamos falar um pouco de projeto, né? A Cristalina, anos atrás, ela começou isso lá em 2008, começado a conversar, né? 8. Então, tem foto minha bem mais novo lá no mato, olhando no rio, com carro. Tu conhece bem ali naquela região. Andava por tudo no mato, levamos para Brasília um pedido na época de 26 milhões para essa obra lá em 2008, né? Só que isso é decisão política, não é só técnica, né? A gente dá o caminho, né? E depois é toda a questão política. Então isso sempre foi levado, né? Então o que aconteceu? O SAMAI na época, né? Vamos dizer uns 2, 3, 4 anos atrás, ele não estava pensando em ampliar nada ali no centro, em função da Cristalina. Só que depois da pandemia, esses custos dispararam de obras civis. Então foi ficando difícil de construir. Então o que o SAMAI fez? Ele ampliou mais 700 litros por segundo ali na estação. Ano passado, botamos mais 100 litros por segundo aqui na estação central. Tem o terreno, tem energia, tem os funcionários, produto químico já, todos os depósitos ali ao redor. Então foi uma decisão técnica e política ampliar ali na estação. Então hoje nós temos capacidade de 450 litros por segundo instalado, mas nós só conseguimos usar 360. Por quê? A gente precisou fazer uma adutora de 500, essa foi feita agora, precisava ampliar a captação, ampliar a rede. Agora o que o SAMAI precisa? A gente precisa agora construir um pré-sedimentador, que é um enorme tanque que já tem que ele é para 300 litros, que é para a vazão que está lá. Nós temos que agora construir mais um que está em fase final de projeto. Lá em cima. Lá na estação do SAMAI, para chegar nesses 450. Então tu vê, eu vou ter quase 3 milhões de litros por hora a mais, um bom tempo. Então assim, ó, a Cristalina hoje ela é estratégica, não ultra necessária, como era. Ela foi perdendo, não que ela perdeu, assim, ó, nós temos que estar lá, a gente tem que marcar o território. Só porque, para continuar, alguns anos atrás se falava assim, olha, se a Cristalina não for feita, vai colapsar. Isso aí, porque não tinha esses investimentos aqui. Então, uma direção, uma engenharia foi direcionando, não, vamos esperar 4 anos, vamos buscar recursos. A gente foi para Brasília em 2024, né?
com o meu ex-presidente, o Cláudio, a gente foi pro BNDES, pô, nós se assustamos com os valores. Nós fomos ver o recurso de 90 milhões, nós ia pagar 182 milhões de volta pro governo, o BNDES. Ia pagar 90 de capital e 92 de juro, milhões. Então, foi impraticável, né? Isso daria uma parcela de quase 3, 4 milhões por mês pro SAMAI. Então, não dá. Então, a gente agora com a Ortoga, né? Então, 60 milhões, então, nós vamos ver, nós vamos fazer tudo o que precisa, vamos fazer só o reservatório, porque daí a gente vai ter o dinheiro para poder, né? Isso não é uma decisão unilateral, né? É uma decisão de vários técnicos depois. Esse sistema ele pode ser feito assim, vamos fazer um reservatório então lá em cima, onde está o terreno pronto, levar água do centro e ter uma reserva lá. Pô, melhor às vezes do que já fazer a estação, porque tem que mexer no rio, tem que fazer energia elétrica, então consegue de repente fazer dela por etapa cristalina, não tudo uma vez só de novo. Entendeu? E nessa etapa desse plano, por exemplo, tem alguma meta? Porque o entendimento é que vocês fizeram ele já pensando no que vocês já estão pensando, né? Mas tem alguma meta que vocês consideram que seja um desafio grande, por exemplo? Ou tá tudo uma situação que é bem possível de ser realizada? Não, tem bastante coisa. Por exemplo, assim, as metas que eu acho sempre mais difícil é que envolve a mobilidade urbana, que são as substituições de redes de água. As substituições, não rede nova. Porque o SAMAI hoje ele está com 98% de atendimento na cidade. Aquelas redes antigas, né? Nós temos assim, para ter uma ideia, nós temos 7 quilômetros de amianto, área central. Ercílio Luz, ainda ali. Deve ser coisa de 30 anos. Mais 60 quase. Então, assim, elas não quebram, mas elas estão ali, tipo assim. Eu não sei como é que vai ser o projeto agora desse recapeamento ali que foi anunciado, então não sei. Mas assim, na rua Ernesto Bianchini, assim, quem vai ali pro General Osório, nós temos amianto ali, vai ter que trocar. Mesmo que ela não está quebrando, mas é uma coisa antiga, então teria que trocar. E pode ser ampliado também. Oi? E aí, ou ampliado. Se não, ela vai ser substituída por um diâmetro já maior, adequado. Por isso que está sendo mexido nessa elevatória do Rio Branco, que é Ernesto Bianchini, vai ser asfaltada ali, então já está, a rede era de 110, vai passar para, se eu não me engano, no 200 ou 250, né? Foi colocada a matéria ontem na 250, né? A gente está ampliando de 100 para 250 para atender todos esses loteamentos e a próprio bairro Rio Branco, em função do asfaltamento. Então isso também era uma meta lá da frente, já foi antecipada por causa do cronograma. Que vai ser, primeiro o asfaltamento vai ser feito ali naquele trecho. É isso aí, Ernesto Bianchini, já foi anunciado. Então o SAMAI, dentro das suas possibilidades técnicas e financeiras, está ajustando. E ali tem um trecho de amianto, que vai ter que ser substituído com ampliação. Então assim, nós temos ali na Nova Brasília, tem um reservatório em cima do posto, ali antes da FIP, tem um posto de combustível, lá em cima tem um reservatório de 2 milhões. A rede antiga, ela desce com rede de amianto, por exemplo, até na entrada da Limeira, quase. Então, são quase 2 quilômetros ali, tem que ser trocado, passa em frente à FIP, Stop Shop ali, passa uma rede de amianto ainda ali, que vai também volta um pouquinho em direção ao Monte Serra, em direção ali a RVB Malhas. Então, também tem amianto ali. Então, nós temos aqui da Zambuja foi tirado, então tem vários trechos. Então, o maior desafio que eu vejo do SAMAI é quando envolve a troca e a mobilidade urbana, né? Semana passada, retrasada, teve o rompimento de uma adutora de 250, que é um diâmetro até pequeno, não é tão grande, ali próximo ao Mercado Guarani. Sim. Eu vi fotos de drones, imagens, assusta o que é parar um pouco o trânsito, né? E foi o horário 8 horas da manhã. E no mesmo dia também arrebentou a tubulação na frente do estádio, na mesma manhã. Isso mesmo. Aí o que aconteceu? Deu fila até no portal da Guabiruba. Eu vi imagens, né? Como impacta, né? Então, tipo assim, quando a gente fala em trocar essas redes, então assim, o SAMAI, a maioria dessas obras está fazendo de madrugada. Quando dá, essas que estouram não é programado, né? Mas assim, essa noite foi feita uma interligação dessa elevatória nova na Ernesto Bianchini. O SAMAI trabalhou lá das 10 da noite para frente, né? A troca da adutora ali da General Osório, o SAMAI começava às 11 da noite até às 4 da manhã. Então assim, a gente espera que isso tudo também lá na frente, na área do saneamento básico, depois, também a gente tem essa boa relação, que a gente consiga também algumas vias principais, você também tem uns horários menos doloridos, né? Agora, como é que... porque também eu imagino que tenha que se tratar a própria questão do crescimento da cidade. Isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, que eu estou pegando aleatoriamente. Ali, por exemplo, na Volta Grande, há 10 anos atrás, tinha um loteamento que tinha 10 casas. Hoje tem um loteamento que tem 300, 400 casas, né?
Que é uma ampliação bastante considerável. Você vai ter que ter distribuição de água nessas regiões, né? No plano de saneamento tem o estudo populacional. Ah, sim? Sim, ele está completo para o bairro. Se eu não me engano, assim, ó, eu acho que eu lembro que a gente até apresentou na audiência pública esse gráfico. Eu acho que até com mais 20 anos nós vamos estar com 250 mil habitantes. Mais 10 anos, se eu não me engano. Mais 10 anos. Praticamente dobrar. Então, tipo assim, ó, o plano, eu lembro que em 2015, quando eu estava no IBPlan, fiquei presente um ano lá no IBPlan, 2015 até 2016, a gente contratou um estudo populacional, né? Já dizia que a Limeira ia dobrar, e dobrou. A população, hoje é o bairro que mais cresceu e cresce ainda é a Limeira. E o SAMAI acompanhou lá na Limeira? Sim, porque o SAMAI, o que aconteceu? Nós tínhamos uma estação mais simples, aí em 2010, 11 foi feita uma estação convencional, uma maior, igual às do centro, e há 2 anos atrás foi colocada uma outra também. Hoje nós temos lá, a gente produz quase 120 mil, 130 mil litros por hora para Limeira. Então o SAMAI hoje na Limeira ele tem um déficit de quê? Rede. Certo? Lá em 2006, 2007 ou 2002, 2 a 5 mais ou menos assim, nós botamos 22 quilômetros de rede de água na Limeira, porque é lá e água do centro para lá, né? Então a gente teve que colocar uma estação de tratamento lá em cima na Nova Itália e a gente trouxe essa água bem melhor de lá para cá, né? Isso vocês pretendem corrigir ou ampliar quando o esgotamento sanitário for colocado ou não? Porque são 2 empresas separadas. Não, mas é porque até o próprio Rodrigo falou sobre essa situação de quando for colocado esgotamento, vocês vão aproveitar também para fazer algumas intercorrências. Aí sim, mas na Limeira, por exemplo, já está no nosso cronograma de obra substituir a rede. A gente já veio da Limeira, por exemplo, assim, ó, nós já fizemos a rua Pedro Mafra, a gente já fez um bom trecho da Alberto Miller, da Limeira, lá de dentro, mais área rural para o centro, né? A gente deve estar próximo ali, entrada do Cadore, a gente deve estar quase por ali. Deve estar chegando, ela está por ali pronta, uma rede de 250 ou 300. Dali a gente tem que trazer ainda mais 1 ou 2 quilômetros para a área, para vindo para Brusque, né? Da Limeira para fora. Isso já está no nosso cronograma. Isso vai ser feito nos próximos meses. Já era para ter feito ano passado, não fizemos, porque tudo impacta, né? Como o SAMAI é uma empresa pública, ela depende de contratos de licitações. Então a empresa do asfaltamento de vala contínua deu problema. Então, teve que substituir, passou meses, até que tu resolve, aí não faz distrato, não deu problema. Tanto que tu lembra que deu aquele problema todo na Ernesto, na General Osório, Cavalo, porque a empresa deu problema com a empresa, a gente não pode fazer com outra. Tem que resolver o problema e aí tu fica impactado. Então, agora a gente tá com uma empresa de vala contínua, né? Então é tudo complicado assim, ó. Porque a gente precisa ter uma empresa para tapa-buraco, que é o dia a dia, aqueles buracos de 1, 2 metros quadrados, e tem que ter uma empresa para vala contínua. Eu não entendo isso, mas tem que ter. Tem a vala contínua e o tapa-buraco. Claro que o tapa-buraco tem outros custos, porque eles são, por exemplo, para te fazer 100 metros, tu precisa fazer 100 buracos de 1 metro. E para fazer 100 metros quadrados do asfalto, tu vê que numa manhã eles fazem quando eles fazem uma rua contínua, é rapidinho, né? Coisa rápida. Então o custo é bem diferente também, entendeu? Mas a gente tem que ter isso aí. Tem que ter uma empresa de tapa-buraco, tem que ter uma empresa de vala contínua. Umas vezes dá problema, né? Então a gente teve que fazer. Então a Limeira também está no radar do SAMAI, que é essa troca da Alberto Miller pra gente, porque a gente só está tendo problema ainda, normalmente alguns sábados de muito calor, né? Ali na Alberto Miller alguns pontos, né? Então isso tudo vai ser muito pontual isso. A gente quando dá problema, a gente acaba atendendo a comunidade, às vezes não consegue ser tão rápido como as pessoas querem, mas o SAMAI acabou hoje, tá bem mais tranquilo, né? A gente está tendo muito problema, se tu vê, semana passada, por exemplo, assim, aqui na 1º de maio, com os rompimentos, não do SAMAI, promovidos pela empresa na nossa rede. Daí o que aconteceu? Na sexta passada, acho que eu até vi na rádio alguma coisa, sábado, sexta, sem água ali para cima, na Águas Claras, né? Toda a região sem água, porque foi rompido na sexta-feira de manhã uma máquina que acertou nossa rede, né? Com gente do SAMAI junto, é uma coisa complicada, né? Quebrou uma rede grossa, né? Aí tem que parar as bombas, aí não joga água, aí tu conserta. 2, 3 horas parado. Só que tu não recupera rápido, né? Quem mora em prédio sabe quando limpa a cisterna do prédio. Sim. O síndico, cuida que se todo mundo gastar não vai recuperar o prédio, né? Então é igual a rede. Quebrou a rede, 4 horas desligados. Até que volta, não volta no mesmo dia água para todo mundo. Voltou no domingo. Tu vê uma obra de sexta, um dano de sexta, só melhorou domingo. Então é complicado. Então, tem uma pergunta aqui do internauta, o Ju tá perguntando pro Juliano Raí, por que nunca foi feito uma ETA no Cedro Grande, na Cachoeira?
Isso é questão, vamos dizer assim, ó, como também é da Cristalina, né? O Cé do Grande a gente já estudou, eu era bem mais novo lá no Samay, em 98, 99, a gente chegou a fazer lá no Taquaruçu um estudo para ele saber, né? Já olhamos na época também a Cachoeira do Mirico, né? Também tem outro volume de água. Só que, por exemplo, assim, ó, para Brusque hoje, o que a gente chegou? Por exemplo, assim, ó, todas essas questões hoje de clima e alterância, vamos dizer assim, de períodos de chuva, o rio Itajaí-Mirim tem que ser a nossa fonte principal. Então o Samay hoje usa 1 a 2% do rio Itajaí-Mirim, né? Porque essas unidades, elas são caras de manter. Porque, por exemplo, nós usamos 8 funcionários, 4 por turno, é uma água cara, ela é mais cara que tratar água aqui no centro, porque ela, mesmo que ela é uma água mais limpa, só que você tem que ter a mesma estrutura de uma estação central. Então, a gente está extinguindo as de bairro e mantendo a central. Como eu falei, já foi desligada de Dom Joaquim. Era uma água de mato, só que assim, ó, aquele mato, ele não tem volume para atender o crescimento populacional. O manancial não dava conta? Não dá conta, é isso aí. A Volta Grande é uma água bonita lá, bonitinha, tá lá. Só que é o seguinte, como tu falou, tem loteamento abrindo, vai ter loteamento, vai ser agora quase 800 lotes, pelo que eu vi, alguma coisa, ali na região da Souza Cruz. Para frente tem condomínio industrial, tá saindo um do lado da nossa estação ali, entendeu? Então, essas estações, elas são projetadas por um limite muito pequeno, porque o manancial não comporta. Então, o investimento, quando grande, tem que ser um tiro grande. Brusque não, quando o Brusque era menor, dava para fazer isso. Mas como o Brusque está muito grande, né, nós falamos em 200 mil, 300 mil habitantes, nós não podemos depender mais de chuva, de água de manancial limitado, né? O Itajaí-Mirim, como eu falei, a gente puxa 1 a 2%. Então justifica usar o manancial que tem, tu vai botar dinheiro onde tem. Tu vais fazer lá a estação lá em cima, por exemplo, no Cé do Grande, é bom. Só que assim, aquela água ali, ela vai abastecer, vamos dizer assim, vou inventar aqui, sei lá, 10 mil pessoas. Só que daqui a pouco tem 15, 20, já não dá mais. Bota do centro de novo. Então não adianta, então usa do centro e deu. Tanto que hoje, né, Derlei, a estação central de Brusque, ela joga água para toda Águas Claras, Cedrinho ali para cima, né? Tudo, né? Isso foi feito em função de uma estiagem que teve em 2006, eu era o presidente, foi a primeira assim, a transposição de bacia de Brusque. Chegou a secar quase o manancial de Zantão e de Santa Luzia. Nós tivemos que levar água pela 1º de maio, pelas calçadas, tubulação de ferro fundido, alta pressão, para chegar água nessas localidades, porque não tinha mais água. Então, tá aí a justificativa, que a gente fica muito vulnerável a essas águas de manancial superficial, que não seja o Itajaí-Mirim. Se tu pegar uma seca aí, uma época de estiagem aí de uma semana, 2, você já... Aí assim, ó, e tu não consegue comprar toda a bacia de contribuição. Aí o que acontece? Lá o cara começa a plantar o eucalipto, começa a sujar a tua água, o outro faz um loteamento aqui, outro aqui, tu não consegue. Tu não é o dono do manancial, então é muito caro. O único que a gente é dono, pelo que eu vi agora em questão documental, é o Ribeirão do Mafra. Ribeirão do Mafra nós temos 1 milhão de metros quadrados, que é da barragem para cima, né? 1 milhão de metros quadrados, o Samay é proprietário dessa área. Em Dom Joaquim, nós temos uma área de 100 mil metros também, que é da barragem para cima. Mas fora isso, é a boa vontade de quem está acima não mexer, né? Desculpa, pode concluir. Não. Concluir, Juliano. Não, é tranquilo, é mais ou menos isso, tá? A gente usa o rio Itajaí-Mirim porque ele é a maior fonte hoje, né? E assim, ó, e a tendência, né? Com a lei do saneamento, a gente acredita na lei, né? Vamos dizer assim, que ela vai melhorar as qualidades dos todos os rios em função desse marco de 2033 tem que ter saneamento básico, né? Então não só Brusque, né? Vai ter que ter Botuverá, acima de Brusque ali, todo mundo vai ter que ter esgoto. Esse rio cada vez a tendência é ficar melhor novamente. Na teoria é isso aí, Vamos assim, a gente não vai dizer que não vai melhorar, que a gente não tem bola de cristal, mas a lei é essa. O que pode acontecer com o marco de saneamento? Prorrogar um pouco. Tipo, 2033, falta 8 anos, 7 anos. Será que todo mundo vai fazer? Eu não escutei, por exemplo, um monte de lugar aí que não tem falar nisso, né? O que eles estão esperando acontecer, né? Então, muita gente está esperando a lei mudar daqui um pouco, esticar o prazo para 2040, 2039, sei lá. Sim. Muita gente espera por isso, mas Brusque não esperou, né? Brusque foi lá e resolveu. Agora, nosso tempo aqui está corrido, mas vamos lá, por uma última pergunta da minha parte aqui. A barragem de Botuverá, que inicialmente havia no projeto da barragem também uma situação de que ela poderia ser uma fonte de água para toda a região, e isso agora foi tirado do projeto. Futuramente você acha que a barragem de Botuverá vai ser uma solução para toda a nossa região aqui? Na questão hídrica, ela vai ser uma barragem seca, né? Pelo que a gente acompanhou. Então hoje ela não resolveria a questão de reservação, né? Mas para o futuro.
Se ela pudesse ser usada, ela sempre uma reservação é bom, né? Porque assim, ó, pelo que a gente lê. Inicialmente esse era o projeto. Isso aí. Eu também acompanhei o projeto inicial, ela seria com geração de energia elétrica, inclusive, Isso. Depois ela virou uma barragem seca, que ela só vai ser fechada o rio vai correr o leito dele normal, pelo que eu li, né? Pelo que eu vi nas matérias de jornal, e numa emergência ela vai ser fechada. Mas qual é a diferença que você tem do ponto de vista técnico de construção para uma barragem seca, que ela vai ser só fechada quando tivermos aí uma enchente lá na cabeceira, que a gente chama do rio, no Vidal Ramos? Qual é a diferença que tem de ter uma barragem para essa finalidade, inclusive, que ela comporte que ela represe a água do rio? É que ela não ia ficar, porque assim, a barragem, a função dela é represar na hora que vem o volume grande de água. Certo. A barragem seca, como é que é? Ituporanga, assim, todas elas são barragens secas, né? Elas ficam abertas a maioria do tempo. Elas fecham na hora da emergência. A nossa aqui, ela não é que ela ia ficar cheia, porque daí não ia ter função de represamento. Ela ia ter um volume de represamento só. Então, tipo assim, aquele volume, ela ia gerar energia e ia poder abastecer com água, porque imagina, 2 metros em 2, 3 milhões de metros quadrados de área, quanta água que é, né? Não precisa encher ela. Certo. Tu ia ter lá, sei lá, bota de 1 a 10, tu ia até no 2 de água. Isso ali daí não ia ser contado como volume de cheia. Então é por aí, tá, Edilene? Tá bom. Explicado. Não, é verdade. O Juliano é técnico, você é engenheiro, pô. E aí por isso que é importante às vezes o órgão público, que não é atribuição do SAMAI, trazer essa informação. Sim. Mas você é um cara que conhece. Então já deu uma explicação simples que para a comunidade é fácil de entender, compreende, Juliano? É isso aí. Precisa. Por que deixaram de fazer como uma represa para abastecer também de água, ou só uma represa seca, como bem mencionou o Rodrigo? Só complementando, né? Desculpa te cortar, o que acontece? Não é porque a barragem é uma situação, eles têm o orçamento da barragem, pelo que eu entendi, né? O que é o problema? É trazer essa água, por exemplo, até Itajaí. Eu acho, porque assim, a gente vê os custos aqui, tá? Perfeito. Eu acho que é muito mais caro a tubulação de Botuverá até Itajaí, questão de indenização. Sim. Por onde vai passar licenciamento, a tubulação, do que a própria barragem. Perfeito. Eu acredito que é muito. Eu não fiz orçamento assim, mas é isso. Tá ia ser uma tubulação de mais de 1 metro de diâmetro, né? Porque Itajaí tem quantos mil habitantes? 300 mil? Na verdade, não é uma tubulação, seria um aqueduto gigante. É isso aí. Então, tu imagina a dificuldade de passar por uma rodovia, né, Dilei? Reflexão faz sentido. Obviamente é isso aí. É o custo não da obra em si, mas depois da sequência. Para a finalidade essa, de abastecer os tem vários projetos. Tu pode trazer ele margeando hoje, por exemplo, não precisa ser uma tubulação de ferro fundido, tu vai usar uma tubulação de PAD, tipo uma mangueira preta, certo? Vamos falar. Tu pode vir pelo dentro do leito do Itajamirim? Perfeito. Não vamos cortar a estrada, mas mesmo assim esse tubo não é barato. A gente fez ali a obra a travessia de ponte de 60 metros é 300 mil. Então, imagina para levar um tubo 50 quilômetros. de 50 centímetros. Tu imagina... Eu vou dizer uma coisa aqui. Agora, viajando, se o Império Romano construiu um aqueduto onde não havia água, de vários quilômetros, até hoje existe lá. Funcionando, né? Sabe, quando não tinha máquina, não tinha engenheiro com equipamento, fizeram. Por que a gente aqui não pode fazer? É questão financeira, obviamente. Isso, não é técnica, é financeira. E assim, e não é uma necessidade, né? Porque assim, Itajaí tem um manancial com o Itajamirim também lá, e tá com a água dele lá, Sim. né? Tem a estação dele lá no Itajamirim, Brusque tem a nossa aqui, como eu tô falando, a gente usa 1 a 2% do Itajamirim. Então não justifica nós gastarmos milhões para pegar uma água para cima que a gente já pega lá aqui. Sim. Se não tivesse, por exemplo, assim, aquela região do oeste lá, né? Que é sempre prejudicial. A gente escuta ali o pessoal que tem essas granjas, que sempre, né? Sim. Então, se tivesse uma barragem dessa que ia resolver tudo lá, Concórdia, Chapecó, Xanxerê, Xaxim, aí justificaria. Mas aqui, que passa por dentro da cidade, claro, aí tem o esgoto. Só que o esgoto tem a lei que tem que ser feita até 2033 para todo mundo. Então, teoricamente, a água melhora para todo mundo, né? Do rio. E vamos seguindo em frente. Juliano, vamos viver para ver tudo isso. É isso aí. Juliano, obrigado, amigo. Obrigado pelo convite, a gente sempre fica contente de poder trazer essas informações para todos.